Trabalho apresentado no Centro Universitário Tiradentes pela disciplina Linguagem de Programação, sob orientação do professor Paulo Henrique, com proposta de trabalho para apresentar um software aplicado na área de engenharia ambiental, com os seguintes componentes: Ilka Andrade, José Anderson e Paulo Nascimento. O software que iremos apresentar foi desenvolvido para avaliar riscos de contaminação da água por agrotóxicos. Software da Embrapa avalia riscos de contaminação da água por agrotóxicos. Tão importante quanto o acesso aos recursos hídricos naturais, sua preservação em condições de potabilidade é essencial. Baseado nesse princípio, um software desenvolvido pela Embrapa, batizado de Araquá, com o intuito de avaliar tais riscos, assim como de lençóis freáticos e aquíferos, e também os superficiais como rios, córregos e lagos. Na agricultura moderna, o uso de insumos para a produção de grandes safras é intenso. O controle de pragas, doenças e ervas é feito principalmente através da utilização de agrotóxicos. Dando continuidade ao que Paulo Nascimento já abordou, o software está disponível a qualquer interessado, mas é destinado especialmente a órgãos ambientais e empresas ligadas ao setor agropecuário. Um dos maiores usuários do Araquá é o IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. O desenvolvimento da Araquá contou com parceria da Universidade Unesp e a Faculdade FATEC, ambas no estado de São Paulo. A pessoa tem acesso ao software pela internet. Geralmente é utilizado por quem tem um propósito específico e técnico de estimar qual é a concentração do agrotóxico no lençol freático, no lago ou curso d'água. Para isso, então a pessoa tem que informar qual agrotóxico que ele está a fim de estudar e algumas informações. Por exemplo, dose de aplicação, qual é a concentração, se é 50%, que é a concentração afetiva, que provoque algum dano a 50% da população, ou plantas ou animais aquáticos. E por fim, qual o cenário, se está interessado em estimar para a água superficial, quais são as características dessa localidade, qual a declividade do terreno, o quanto da aplicação do agrotóxico é interceptado pelas plantas, se há mata ciliar em volta dos rios e qual o coeficiente dessas áreas. Com essas informações, o software gera a concentração ambiental estimada do agrotóxico, ou para águas superficiais ou águas subterrâneas, e compara os parâmetros de toxicidade por meio do coeficiente de risco. Então, o coeficiente de risco vai traduzir para o usuário o quanto aquela concentração é tóxica para o consumo humano, animais ou plantas aquáticas. Olá, pessoal. Meu nome é Anderson Gomes. Darei continuidade no que Paulo Nascimento e Ilka Andrade já relataram, assim apresentando a funcionalidade do software Araquá. Após instalado e ao clicar no ícone do software, ele aparecerá esta página de acesso, onde o programa apresentará 5 opções de menu para serem selecionadas: acesso, cálculos, ajuda, sobre e sair. O acesso ao sistema ele é realizado através do menu acesso, onde o usuário cadastrado deverá fornecer o nome e senha. Mas como esse é o primeiro acesso, ele foi baixado, ele já vem com a senha padrão: administrador e senha 123. Caso o usuário não esteja cadastrado, este terá acesso somente aos cálculos realizados pelo programa. Pronto. O menu local, com relação à tela que aparecerá local, o usuário deverá inserir todos os dados referentes ao local onde está sendo localizada a pesquisa. O local, precipitação, milímetro por ano,
irrigação, evaporização, profundidade e porosidade. Os dados, o usuário deverá clicar no botão Inserir. Todos os campos deverão ser preenchidos. Caso contrário, o sistema emitirá um aviso. Para alterar os dados, o usuário deverá clicar no botão Alterar, pois somente desse modo conseguirá alterar quaisquer dados na tela. Já o menu Solo, a tela correspondente aos dados do solo é dividida em duas partes: carreamento superficial e lixiviação. Nesta tela, o usuário terá a opção de inserir dados referentes ao processo de lixiviação e carreamento superficial, sendo que os campos sobre carreamento são optativos e a não inserção de dados sobre eles será entendida como nula. A parte correspondente ao carreamento superficial possui os seguintes campos: perda do solo de quilo por hectares e perda de água milímetros cúbicos por hectares. Já a lixiviação, a seção de lixiviação possui 4 camadas de solo para preenchimento dos campos. É obrigatório, pelo menos, o preenchimento dos campos de camada 1. Os campos são os seguintes: profundidade, capacidade de campo, densidade, carbono orgânico. Em seguida, nós temos o menu agrotóxico. Os campos a serem preenchidos inicialmente são ingrediente ativo, dose do agrotóxico, padrão de potabilidade e parâmetros para organismos aquáticos. Assim como a seção de lixiviação, o preenchimento dos campos do agrotóxico deve ser realizado, obrigatoriamente, para a camada 1. Os campos são os seguintes: coeficiente de sorção e meia-vida. Para finalizarmos a inserção de dados no software, o menu Cálculos está dividido em duas partes: cálculo de carreamento superficial e cálculo de lixiviação. O usuário terá que selecionar obrigatoriamente as 3 opções: local, solo e agrotóxico, disponíveis para seleção. Caso o usuário deixe de selecionar algumas das opções, o programa emitirá um aviso informando que não foram selecionadas todas as opções e terá seu processamento abortado. O usuário tem a opção, em ambas as telas de cálculo, de inserir manualmente a dose do agrotóxico. Basta apenas clicar na caixa de seleção, inserir dose manualmente. Após o preenchimento dos dados no menu Cálculo, o usuário terá a opção de gerar um relatório contendo as informações de carreamento superficial e lixiviação, bem como todos os dados referentes ao solo e agrotóxico. O usuário tem a opção de gerar os relatórios em formato em PDF. Para isso, basta salvar o relatório e não imprimir, e selecionar o formato PDF na opção Tipo de arquivo. Informação importante: toda vez que o usuário sair do programa, será exibido uma tela solicitando a cópia de segurança do banco de dados. Uma pasta será criada automaticamente no seguinte caminho: unidade C, backup, Embrapa. Dentro desta pasta será feita a cópia de segurança do banco de dados. Como medida de segurança, logo após o backup, transfira o banco de dados para o dispositivo removível: pendrive, CD, DVD. Portanto,
Fica claro que o software Araquá foi desenvolvido para calcular dados referentes à contaminação das águas subterrâneas, através de processos de lixiviação e contaminação de águas superficiais, através do processo de carreamento superficial. Com isso, concluímos o nosso seminário online e agradecemos a sua atenção.